Não digam pra ninguém. Então, gente, tô com saudade, sério. Nunca pensei que vocês fossem fazer tanta falta assim. É, bem, as nossas aulas presenciais estão suspensas, né? Como vocês estão observando. Não sei se vocês estão gostando. Mas enfim, o certo é que essa foi a forma que a gente encontrou para continuar o conteúdo. A gente não sabe quando vai voltar, então as coisas têm que continuarem, né? Não dá para parar aqui. Então, a gente vai começar o capítulo 2. Por que, que eu digo começar? Porque vocês lembrem que nosso primeiro capítulo foi praticamente todo, na verdade, todo geografia física. A gente viu sobre tectonismo, vulcanismo, estrutura da Terra, vimos sobre a questão dos os agentes internos e externos. E quando a gente logo após a primeira prova, eu comecei com vocês eu dei continuidade às questões, aspectos físicos. Falamos sobre localização, zonas térmicas, vimos algumas questões de coordenada geográfica, e isso a gente vai precisar relembrar quando a gente for estudar especificamente alguns continentes que a gente vai ver no oitavo ano, que é as Américas, a África. Então a gente vai ver os aspectos físicos destes continentes, e então a gente vai precisar relembrar alguns aspectos do que a gente viu no primeiro capítulo. Mas como eu disse para vocês, apenas o primeiro capítulo seria de geografia física em si, de aspectos naturais, físicos naturais. O que a gente vai ver a partir de agora é praticamente geografia humana, geografia econômica, organização do espaço, mas nessa questão mais assim, econômica, um pouco de globalização, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, a gente vai ver, como eu disse, é totalmente diferente do sexto e sétimo ano. Mas vamos lá. Então, esse segundo capítulo, ele fala sobre a sociedade e a construção do espaço geográfico, ou seja, já está dizendo que a sociedade é quem constrói o espaço geográfico. Então, a partir da página 390, né, vocês devem estar com o livro acompanhando, que eu estou tentando trazer. Eu posso não ter trazido as mesmas imagens que estão no livro de vocês, mas é tudo o mesmo sentido. Então tem que estar com o livro para poder entender como está sendo a aula aqui. Então, esse slide ele fala sobre a questão da dispersão do ser humano pelo planeta. No livro de vocês, exatamente na página 392, fala sobre essa dispersão, ou seja, o homem ele se espalhou. Dispersão é exatamente isso, ele se espalhou pelo planeta. No caso, o homem primitivo, né, que o nosso ancestral, o ancestral do ser humano, ele partiu da África, e aí ele foi procurando novas alternativas, novos lugares que ele pudesse desenvolver algo, que ele pudesse extrair alimento, ou seja, onde ele estava não estava sendo, não tinha o suficiente para a sua sobrevivência. Então ele partiu aqui, um grupo foi para a Europa, mas a maior parte seguiu aqui, ó, Ásia, até chegar nessa regiãozinha aqui do Estreito de Bering. Que é esse Estreito de Bering? A gente estuda, a gente vê o planisfério, né? Ele é aberto. Mas é como eu disse para vocês, é como se fosse assim, o planisfério, mas aí ele fechado, né? Que a Terra é redonda. Exatamente esse encontrozinho aqui, onde se encontra a Ásia e a América, é exatamente onde existe esse Estreito de Bering. E o homem atravessou esse estreito até chegar às Américas. Então, e em seguida ele se espalhou. Então, a primeira forma de dispersão do ser humano, o texto de vocês fala que exatamente o ancestral mais antigo surgiu na África, e daí ele foi se espalhando, né? E através de pesquisas arqueológicas foram se descobrindo quantos anos tinha esse homem, e no final viram que ele deu origem ao Homo sapiens, né?
Então, como vocês podem observar, essa dispersão foi quem fez o homem modificar o espaço. A gente já aprendeu desde o sexto ano que é o homem quem modifica o espaço, o planeta. Então, ele foi saindo, seguindo para algum lugar que ele pudesse encontrar algo, que ele pudesse se desenvolver, que fosse, que tivesse pelo menos o suficiente para a sua sobrevivência. Então, aqui em seguida diz que a construção do espaço geográfico pela ação do trabalho humano. Então, está afirmando o espaço geográfico ele é construído pela ação do trabalho humano. E essa ação, né, essa construção, ela se dá a partir de uma técnica, ou seja, não é do nada. O homem ele cria técnicas que ele possa desenvolver algumas habilidades, alguns instrumentos, como aconteceu com o homem primitivo e até hoje nós também fazemos a mesma coisa. Então ele diz aqui o que é técnica, no livro de vocês também tem. É um procedimento que tem como objetivo a obtenção de um determinado resultado, seja na ciência, na tecnologia, na arte ou em qualquer outra área. Então, técnica é um procedimento, é a forma que eu vou manusear um determinado objeto para eu chegar num determinado resultado. Por exemplo, a técnica de dar aula não é a mesma técnica do médico na sala de cirurgia. Então, cada profissional, cada área tem a sua técnica. E é através dessa técnica, ou seja, é usando a técnica, que o homem modifica esse espaço. Aí, para relembrar um conceitozinho do sexto ano, espaço geográfico é todo espaço terrestre que tenha sido transformado por atividades realizadas pelo homem com a finalidade de suprir essas necessidades. Então, como eu já havia dito, é para suprir as necessidades. O homem, ele não faz, ele sempre dá uma justificativa. Até para desmatar, ele dá uma justificativa. Ele diz que está precisando daquela área e por isso precisa desmatar aquele espaço. Em seguida, no livro de vocês mostra uma imagem que não é a mesma que está aqui, mas o sentido é o mesmo, sobre o avanço das técnicas e o trabalho nas sociedades. Aqui a imagem que eu coloquei diz sociedades capitalistas, mas isso a gente pode associar a qualquer sociedade, qualquer grupo, qualquer atividade econômica, qualquer profissão. Aqui mostra uma pessoa arando a terra, não é isso? Que instrumentos ela está usando? Um aqui está fazendo com a mão, esse aqui também, esse aqui já está usando uma enxada, mas nada muito sofisticado. E à medida que esse tempo foi avançando, que eles iam aprendendo novas técnicas e novas formas de fabricar alguns instrumentos, ele foi o quê? Vendo que, eu colocando um animal nessa tração aqui, eu posso arar a terra de uma forma mais fácil que não vai ser pesado para minhas mãos. E assim ele foi desenvolvendo no que deu, mas ele continuou usando alguns equipamentos que a gente considera assim mais antigos, o mais manual possível. Em seguida, a gente vê aqui como é na atualidade. Hoje, nas grandes indústrias, principalmente, nas grandes indústrias, ou agroindústrias, melhor, nas grandes áreas rurais, hoje em dia é o uso do trator, a colheitadeira. Então, para tudo que ele vai fazer, ele tem uma máquina. Então, mas mesmo já existindo novas tecnologias, uma agricultura mais moderna, as técnicas antigas, elas foram extintas? Não, em algumas áreas sim, ainda se utiliza essa nova forma aqui. Ou essa antiga forma de cultivar a terra. Mas à medida que você vai vendo que de outra forma é melhor, com o equipamento te facilita, você termina se acostumando a usar. Do mesmo jeito são com outras profissões, por exemplo, o professor. Muito antigamente mesmo, mais ou menos em 1940, por aí, as salas de aula não eram como as nossas hoje, que é separado por turma, por série, ou melhor, por série, não. Era numa sala só. Tinha pessoas do sexto ano, do sétimo ano, então o professor ele tinha muito mais trabalho, porque ele tinha que passar uma atividade para cada um.
séries diferentes. Hoje não, hoje a gente tá numa turma que tem pessoas só daquela série. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai encontrando novas formas. Por exemplo, há um certo tempo, como eu disse para vocês, eu ouvi falar em computador mais ou menos no. Eu acho que eu fazia, eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu fazia o oitavo ano, mais ou menos 1993. Imagina aí, eu ouvi falar, gente, surgiu um computador, aí uma amiga minha disse, meu pai vai comprar. E assim a gente foi vendo que as coisas foram mudando. E antigamente o professor nem usava computador em sala de aula, não usava um tablet, não usava um celular, nada. E hoje a gente vê, mas as novas formas, as antigas formas de dar aula, aquela questão de ir para o quadro, escrever, elas ainda permanecem? Permanecem sim, e não é só em escolas públicas, ou mesmo grandes escolas que têm toda uma tecnologia, elas ainda utilizam sim o quadro, porque o aluno precisa aprender como escrever, tirar um texto do quadro, principalmente para aqueles alunos que começaram a ler agora. Então essas técnicas, o avanço das técnicas só melhorou, né, o trabalho nas sociedades, mas ele não extinguiu certas técnicas antigas não. Algumas sim, algumas realmente que traziam muita, que mexiam muito com a saúde, então eles preferiam não realmente abandonar. Feriam as mãos na agricultura, então eles preferiam abandonar, mas alguns lugares sim ainda utilizam. Então, aí ele na sequência, na página 395, fala o que surgiu, o que melhorou. A partir do século XVIII e século XIX, aconteceu o quê? A criação e fortalecimento das indústrias, ou seja, revolução industrial. Então, à medida que as indústrias, essa revolução industrial foi se disseminando em vários países, houve um fortalecimento e de novas técnicas também. E da mesma forma o estímulo ao capitalismo, ao mercado, a nova forma de passar as mercadorias. Não era mais em troca, eu tenho um pente e eu estou querendo um caderno, pois vamos trocar aqui. Não, não foi mais, eles já tinham outras formas de troca. Capital, mercado, já mexia com dinheiro. E século XX, a gente pode destacar aqui a questão da globalização. O que é a globalização? Começou mais ou menos no ano de 1950. Por que a gente diz mais ou menos? Porque assim, o que muitos consideram globalização, outros já não consideram. 1950, para vocês, é muito antigo. Mas para quem nasceu, para quem tem muita gente, por exemplo, os meus pais, eles não nasceram em 1950, mas eles pegaram muita coisa daquele ano. Então, estava tudo muito recente. Foi com esse desenrolar do século XIX, o século XX já melhorou a forma o processo, né, de integração de economia, de integração de mercadorias. E ele diz que globalização é exatamente isso, é a mundialização, como diz aqui, também chamado de mundialização. É quando todas as coisas, a integração econômica, política, o mercado, os transportes, a comunicação, a circulação de pessoas, tudo se torna mundial, ou seja, não está restrito só aos Estados Unidos. Por exemplo, circulação de pessoas. Hoje, com a facilidade que nós temos de transportes, a gente pode comprar uma passagem, dividir em 10 vezes, como é o meu caso, e a gente viaja, a gente sai do lugar que a gente está. Isso é circulação. A gente pode hoje comprar uma passagem. Poder no sentido de todo mundo pode? Nem todo mundo pode, mas está mais acessível do que antes. A integração da economia, ou seja, uma mercadoria feita lá no Japão, ela é comercializada aqui no Brasil. Como? Através dessa integração econômica. Hoje o transporte, os meios de transporte e comunicação, eles facilitam a compra de mercadoria, facilitam essa propaganda de produtos de outros países para o nosso. E com as multinacionais, que, por exemplo, McDonald's, antes, quando nem existia McDonald's no Brasil, só que a gente não tinha noção, né?
sabia do que era sorvete do que a gente conhecia. Mas a partir do momento que essa empresa chegou no Brasil, com as ideias do país de origem, mesmo sendo instaladas no Brasil, isso fez com que divulgasse aquele produto. E século XXI, o que ele mostra aqui? Apenas melhorou isso aqui. É uma invenção tecnológica com maior rapidez e desigualdade dos avanços tecnológicos. Ou seja, hoje, o que um país tem, o outro também pode ter. Claro que demora, o que ele chama de rapidez aqui, para nós pode não ser tão rápido, mas que sim, que todos os países podem ter acesso. Mas nem todas as pessoas, em alguns lugares do mundo, não têm acesso. Em seguida, mais à frente, né, ele vai falar mais sobre essa questão dos mercados, da globalização, do capitalismo, mas a gente vai ficar só até essa parte aqui porque é novo para vocês, porque até então, no primeiro capítulo, nós tínhamos visto uma geografia mais física e natural. Agora a gente vai partir para essa questão mais econômica e social. Então, leiam o texto, porque senão vocês não terão condições assim de responder. Não existe só assistir uma aula e já ter uma condição de responder a atividade, não. E eu agradeço, boas atividades para vocês. E se tiverem alguma dúvida, pode falar comigo pelo WhatsApp. Quem não tem meu número pode pedir para o Getúlio, eu autorizei ele passar meu número. E a atividade dessa aula, ela vai estar, eu vou passar para o Getúlio, vai ser pelo WhatsApp do mesmo jeito que vocês já vinham recebendo as outras informações. E pelo que eu sei, na próxima atividade que vocês vão receber hoje ou amanhã pela manhã, vocês vão entregar na próxima quarta, respondida, porque tudo vai valer ponto, porque a gente não sabe quando vai voltar, que dia que a gente vai fazer prova. Então, tudo vai valer ponto. Não se engane. Vocês já sabem como eu sou, então respondam. E aí vocês vão devolver a atividade respondida e já levar a outra atividade da próxima aula. A gente vai ficar fazendo um vídeo por semana. Então, essas páginas que a gente abordou hoje aqui, já foi, assim, o capítulo é muito grande, mas assim, já foi um terço do capítulo. Então, a gente já avançou bem. Agora leiam. Se vocês não leem, não vão ter condições de responder, tá ok? Então, beijinho. Tô com saudades. Em breve a gente vai se ver. Tchau.